Palavra da Verdade, devocional de 7 de setembro. Um profeta politicamente incorreto. No princípio do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, veio da parte do Senhor esta palavra a Jeremias. Assim me disse o Senhor: faze correias e canzis e põe-nos ao pescoço. E envia outros ao rei de Edom, ao rei de Moabe, ao rei dos filhos de Amon, ao rei de Tiro e ao rei de Sidom, por intermédio dos mensageiros que vieram a Jerusalém ter com Zedequias, rei de Judá. Ordena-lhes que digam aos seus senhores: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim direis a vossos senhores: eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com meu grande poder e com meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. E também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Jeremias 27, de 1 a 6. Zedequias havia sido estabelecido no trono de Judá pelo próprio Nabucodonosor, que já havia feito Judá seu vassalo, invadindo Jerusalém e depondo Joaquim. No entanto, a visão dos sacerdotes, da nobreza e dos reis de Judá, fundamentada pela mensagem de muitos profetas, era de que eles não deveriam se submeter ao jugo do rei da Babilônia. Isto porque eles não percebiam que, uma vez que haviam quebrado a aliança, a maldição da aliança estava sobre eles. Esta maldição fora pré-anunciada desde os tempos de Moisés, por exemplo, em Deuteronômio 28. Contudo, eles não examinavam corretamente a Escritura para verificar que era possível que uma nação ímpia viesse a dominar sobre eles se quebrassem o pacto. Além disso, admitir todos os ensinamentos da lei era admitir os próprios pecados, o que para os governantes era inconveniente ao seu projeto de poder. Assim, eles resistiam à ideia de submeter-se a Nabucodonosor. Então Zedequias fez alianças com nações pagãs circunvizinhas, coisa que fora terminantemente proibida pelo Senhor. Ou seja, utilizando-se da teologia da moda, ele transgredia a aliança e justificava sua desobediência com um discurso espiritualizante. Mesmo vendo o exemplo de fracasso de seu irmão Jeoaquim e de seu sobrinho Joaquim, depostos pelo rei da Babilônia, Zedequias planejava rebelar-se contra seu suzerano e tentou formar uma coalizão com os reis de Edom, Moabe, Amon, Tiro e Sidom, como está escrito no verso 3. Tais alianças envolviam uma adoção da religião dos povos aliados e, consequentemente, dos seus deuses, o que provocava um sincretismo religioso. Internamente, Zedequias tinha o apoio político tanto da nobreza como do clero de Jerusalém, de cujo meio provinham vários profetas que pregavam de modo favorável à rebelião. E com a aliança, aos falsos profetas de Judá juntaram-se os adivinhos e agoureiros dos povos pagãos aliados, incentivando o levante e prometendo a vitória, como está escrito nos versos 9 e 10 e de 14 a 18. O sincretismo não era um problema para as nações pagãs, mas a fé professada por Israel, como sabemos, era monoteísta. O primeiro mandamento advertia: não terás outros deuses diante de mim. Mas estribando seu projeto de poder numa interpretação distorcida da lei, Zedequias e seus cupinchas traíam a principal doutrina de sua teologia, que se constituía o centro da confissão israelita. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6:4. Eis, portanto, o contraditório discurso político-teológico dos que detinham o poder em Judá. Nabucodonosor é um ímpio, não pode dominar sobre o justo. Há uma promessa sobre nós, filhos de Abraão, e o templo do Senhor está aqui. Ele disse que os seus olhos estariam sobre esta casa para sempre. Ele prometeu a Davi, nosso pai, que estabeleceria para sempre o seu trono. Nabucodonosor não pode reinar sobre nós. Isto justificava uma aliança com aqueles que não tinham nenhuma aceitação perante Deus, porque eram povos idólatras, que praticavam as mesmas abominações pelas quais o Senhor havia desapossado os habitantes de Canaã de diante dos filhos de Israel. Mas o que no fundo Zedequias queria era manter-se no poder. Ele era um rei corrupto, apesar de conhecer a lei do Senhor. É neste contexto que o Senhor ordena a Jeremias que faça cangas simbólicas e as entregue aos reis aliados, como ato profético para dissuadi-los da rebelião e convencê-los a se submeterem voluntariamente ao jugo da Babilônia, nos versos 1 a 3. Politicamente, Jeremias estava na contramão da nação. A mensagem do Senhor é um ataque frontal à teologia da época, à visão política por ela fundamentada e ao projeto de poder que de ambas se alimentava. Todavia o Senhor lhe ordenara falar e ele não podia se calar, ainda que fosse politicamente inconveniente.
A mensagem deveria estender-se a nações pagãs. Sua contenção é a seguinte: o Senhor, Deus de Israel, havia criado a terra, o homem e os animais pelo seu grande poder. Como Criador, o Senhor detém todos os direitos sobre sua criação e tem autoridade para dar a terra a quem julgar justo dar. Diz isto no verso 5. O Senhor havia decretado dar a Nabucodonosor o domínio sobre a terra, homens e animais de muitas nações, até que chegasse a sua vez de ser dominado e ser feito vassalo de outras nações, nos versos 6 e 7. As nações que se rebelassem contra este decreto, o Senhor castigaria através da espada, da fome e da peste, e elas seriam destruídas pelo rei da Babilônia. Portanto, Zedequias e seus aliados deveriam se submeter ao domínio babilônico, pois isto vinha do Senhor como disciplina e juízo. Eles não deveriam confiar nas palavras dos profetas que prometiam vitória, pois suas predições eram falsas, diz Jeremias nos versos 9 e 10 e de 14 a 18, e trariam destruição. O rei que se submetesse sobreviveria, e sua nação não seria destruída. Essa era uma mensagem bem inconveniente, parecendo ser um apoio político da parte do profeta ao rei babilônico, mas ele a recebera do Senhor. Com a experiência de Jeremias, aprendemos que o profeta do Senhor não deve se preocupar em que sua mensagem seja politicamente correta ou agradável aos seus ouvintes. Ele não guia suas palavras pelo que é vantajoso aos olhos dos governantes, nem se presta a lisonjear os que estão no poder, muito menos o povo. Antes ele se orienta pela palavra do Senhor, ainda que com isto seja considerado um traidor. Como profeta de Deus, a igreja não é autorizada pelo Senhor a omitir suas palavras, posto que desagradáveis aos ouvidos do povo. A igreja não foi enviada para pregar uma mensagem agradável, mas para proclamar a verdade do Senhor, que, via de regra, é desagradável ao homem natural. Não devemos presumir que o mundo aceitará a genuína mensagem do Evangelho, e não devemos fazer nenhum esforço para ser agradáveis ao mundo em detrimento da mensagem do Evangelho. A Escritura diz que devemos ser agradáveis ao próximo, mas delimita isto àquilo que é bom para a edificação, em Romanos 15, 2. Com Jeremias também aprendemos que pode ser da vontade soberana de Deus estabelecer até reis ímpios para a disciplina e juízo de uma nação e de seu povo que ali vive, embora lhes peça conta de sua maldade e tirania. Isto não significa ser coniventes com a corrupção, nem conformar-nos ao que se chama de status quo. Pelo contrário, como profeta de Deus, a igreja deve denunciar os desmandos de seus magistrados. Contudo, mesmo se colocando contra a injustiça, a opressão e os desmandos do poder, a igreja precisa se conscientizar de que pode ser da vontade do Senhor que as coisas piorem para juízo sobre uma nação. Aprendemos também que o povo de Deus jamais deve se envolver em alianças políticas escusas sob o pretexto de estar combatendo o inimigo. É preciso reconhecer que os opressores estão sob o domínio de Deus e nada mais fazem do que realizar tudo o que a mão e o propósito de Deus predeterminaram. É preciso também submeter-se à disciplina do Senhor, ainda que venha pela mão dos ímpios, pois os juízos de Deus sempre começam pela sua casa e destinam-se a provar a nossa fé, como está escrito em 1 de Pedro, a partir do capítulo 4, verso 12 em diante. Quando, sob o pretexto de promover os valores do reino, a igreja se entrega a uma ideologia, ela é por esta cooptada, usada e finalmente descartada. Além disso, o povo de Deus precisa confiar que o Senhor é o seu vingador sobre aqueles que o oprimem. Quando houver concluído seu juízo disciplinador e realizado sua vontade santificadora na vida de seu povo, então o Senhor não apenas o libertará da opressão, como também pedirá conta dos seus opressores. Raciocinando do menor a maior, se numa época em que não havia democracia, mas o governo era tomado pela força, o povo deveria submeter-se, que diremos do povo de Deus numa democracia como a nossa? Pois neste caso, o próprio povo tem sua responsabilidade na subida de homens corruptos ao poder. Se a igreja não compreender estas verdades, ela lançará mão de armas carnais e fará alianças escusas, colocando-se em julgo desigual com os incrédulos e promovendo assim a sociedade entre a justiça e a iniquidade, a comunhão entre a luz e as trevas, a ligação entre o santuário de Deus e os ídolos. Esta tem sido, infelizmente, a prática da igreja evangélica no Brasil nos últimos anos. Sob o pretexto de lutar pelos valores do reino de Deus, ela tem feito alianças que comprometem sua pureza, sua fé e seu testemunho. Tem lançado mão de armas carnais envolvendo-se na promíscua política partidária, em vez de confiar no Deus que dirige a história. Tem se deixado cooptar sob o pretexto de receber benesses que supostamente usará para o reino de Deus.
Quando se alia com aqueles que não têm nenhum compromisso com o reino, a Igreja perde a isenção para profetizar contra os desmandos dos magistrados e contra as heresias das ideologias. Torna-se assim inócua no combate ao pecado, porque fez da carne mortal seu braço e apartou seu coração do Senhor. Hoje ainda colhemos muitos frutos amargos de alianças que a Igreja fez no passado com inimigos da cruz de Cristo. Isto tudo não significa, porém, que a Igreja não possa utilizar instrumentos legítimos na luta pela justiça. Como profeta, ela precisa atender à justiça, repreender o opressor, defender o direito dos órfãos e pleitear a causa das viúvas, como está escrito em Isaías 1,17. Contudo, isto certamente não inclui a política partidária. E refiro-me aqui à Igreja como instituição e não aos crentes individuais. Não nos esqueçamos, o Senhor da Igreja reina sobre todas as coisas e um dia todos os reinos do mundo serão subjugados ao seu domínio. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.